Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Vinícius. Meu nome é Victor Nunes e hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a sua inscrição aqui no canal, ajuda muito e obviamente apoia, né, minha vontade de continuar se esforçando aqui no canal. E obviamente também que vocês deixassem um like, ativassem as notificações para o YouTube continuar recomendando os vídeos do canal para vocês. Então pessoal, para a gente começar falando do espaço geográfico, eu separei um slidezinho para hoje, que aí como vocês podem olhar no slide, a gente tem aí a capa do vídeo. E agora a gente vai direto ao ponto. O espaço geográfico, tá aí os tópicos que a gente vai falar tudo, né, na videoaula de hoje. O espaço geográfico, ele é o espaço em que o ser humano, ele existe uma interação do ser humano. Seja ela direta ou indiretamente, seja ela individual ou coletivamente. O importante é, o espaço geográfico, toda essa área é a principal ferramenta da geografia para o aprendizado, para o estudo e para o ensino, e seja lá o que for. A geografia tem como sua principal ferramenta o espaço geográfico. Se vocês pesquisarem aí no Google, se vocês perguntarem o que a geografia estuda ou analisa, tanto faz, vocês vão encontrar como principal resposta, como principal ponto, como principal assunto em pauta, o espaço geográfico. Dentro desse rumo da geografia, a ciência da geografia, dentro do seu rumo, o principal tema mais falado e o mais estudado e, com certeza, o principal, o espaço geográfico. No início da formação do planeta Terra, ele não sofreu nenhuma alteração por meio das mãos humanas. Mas, de certa forma, com o passar do tempo, isso foi mudando. Os primeiros seres humanos, as primeiras técnicas, o trabalho, as transformações, a construção, a elaboração desse espaço, a construção da sociedade e as técnicas de diferentes modos no nosso dia a dia são fatores que estão dentro do espaço geográfico que são estudados pela geografia. Então, para a gente começar a falar, esse espaço geográfico ele passou a ser transformado de que forma? O espaço geográfico, a partir de todo o espaço da Terra, ele inicialmente era, de certa forma, virgem, né? Nunca tinha sofrido nenhuma alteração. O ser humano, utilizando tanto de sua consciência como de suas mãos e as ferramentas que desenvolveu, além das técnicas, começou a transformar e modificar esse espaço. E aí, dentro desse espaço, partiu-se das transformações, de que se existiu um termo que é bem importante a gente ter conhecimento para entender as transformações. O trabalho, em suma, é nada mais, nada menos do que as atividades humanas que são feitas para suprir a necessidade do ser humano. Suprir de que forma? Seja tanto na vida doméstica que a gente tem hoje, seja no modo de sobrevivência de antigamente e durante todo o tempo da humanidade se exigiu o trabalho. Mas aí, o trabalho, ele realmente parte de atividades humanas. E aí, de fato, a gente vê as transformações, mas dentro do trabalho existem tanto ferramentas como técnicas, que são ambas construtivas. As primeiras técnicas, ou as técnicas de fato, as técnicas são o quê? Toda a realização desse trabalho, de diferentes modos, utilizando, de fato, os recursos que tal humano tem em disponibilidade em determinada região, espaço, área. Então, as primeiras técnicas construtivas do espaço geográfico que o ser humano ele passou a utilizar, elas foram se modificando ao passar do tempo. O trabalho possui técnicas. Dentro das técnicas são utilizadas ferramentas e, em suma, isso resume o que é o trabalho e as atividades humanas. Mas isso se modificou também, junto com o espaço geográfico. E isso modificou o próprio espaço. Só que as primeiras técnicas, elas não surgem agora. O trabalho não é algo recente. O trabalho é algo bem antigo, como eu falei, em todo o tempo da humanidade. Então, não imaginem que surgiu agora no século XIX, XX ou XXI. Na verdade, se hoje, de certa forma, fica chateado em uma demora de 30 a 1 hora, de 30 minutos a 1 hora para ter uma mensagem respondida no WhatsApp, você definitivamente não tem uma grande consciência do que era se esperar, por exemplo, o uso de cartas, de uma viagem que saía de determinada região e ia para outra e que demorava muito, principalmente pelo transporte, e isso era muito cansativo, tanto para quem ia transportar a carta, tanto para quem esperava e tanto para quem mandava.
Mas isso se modificou, obviamente. E juntamente, isso é um exemplo. As primeiras técnicas, elas surgiram há 2 milhões de anos atrás, quando o ser humano, os primeiros seres humanos, eles desfrutavam dos primeiros recursos disponíveis, seja de carne de animais, seja de pedras, para se utilizar e fabricar ferramentas pontiagudas, principalmente naquele tempo. 2 milhões de anos atrás, os primeiros povos nômades, principalmente da África, o continente africano, os primeiros povos de toda a humanidade. E isso começou a se transformar. Há cerca de 200 mil anos atrás, o ser humano ele passou por uma transformação. Que transformação é essa, professor? A gente escuta, principalmente na história, a descoberta do fogo, quando se cruzava dois gravetos secos, que dava origem à chama, né, do fogo. Esse fogo ele surgiu principalmente para esquentar alimentos. Ou seja, o ser humano ele passava por um processo de transformação. Ele saía daquele mero ser humano em que só se utilizava pedras e outros materiais, recursos, e descobriu o fogo, uma grande descoberta e um grande avanço, mas claro, ainda 200 mil anos atrás. E além de outras atividades que se desenvolveram naquele tempo. E tudo mais, foram se passando mais tempos em tempos, e cerca de uns 1000 anos atrás, que o ser humano ele começou a se fixar em regiões. Os povos eram nômades até antes daquele tempo. O que é que significa isso? O ser humano ele tinha necessidade de se modificar, de se transportar dentro do espaço, de uma área para outra constantemente, em busca de mais recursos. Isso era tanto uma necessidade para ele, e que muitas vezes, quando se deparava com outros povos, é daí que parte a origem dos conceitos dos primeiros atritos entre mais de uma tribo, por exemplo. E com essa transformação, como é que ela se deu? De nômades para sedentários. Como é que isso ocorreu de fato? Os nômades migravam de área para área constantemente. Os sedentários já tinham uma diferença. Eles passaram a desenvolver as primeiras atividades agrícolas e a criação de animais. A partir de que o ser humano ele consegue plantar e colher os frutos que ele já coletava, e que também ele conseguiria domesticar o animal. E a partir dele, conseguiria matá-lo para conseguir os benefícios alimentares que, por exemplo, um gado dava. Tanto o que a gente vê no passado da história, o couro, o leite, a carne e tudo mais. E outros derivados que surgem a partir do boi, que a gente vê hoje em dia, e além de outros animais que existiam também naquele tempo. E, como último fator, fazendo como uma linhagem histórica, a partir da virada para os últimos séculos, o ser humano se transformou totalmente. A gente vê, por exemplo, o processo da urbanização com a industrialização, as grandes cidades, as primeiras grandes indústrias, isso tudo no início do século XVIII para o século XIX, em pequenas partes da Europa, Estados Unidos e por aí vai. E isso foi se intensificando à medida que a tecnologia também começou a avançar. Os primeiros celulares, os primeiros aviões, os primeiros computadores e tudo mais. Além de todas as outras tecnologias que a gente conhece hoje, graças ao processo da industrialização e à fabricação cada vez mais avançada. E enfim, essas técnicas, à medida que evoluíam, se intensificavam e, além do mais, se exigia cada vez mais recursos. E de onde é que vem esses recursos? Vem da natureza. E à medida que o ser humano mais tira, mais é prejudicial ao meio ambiente e é mais benéfico ao ser humano. Até porque ele está avançando, mas muitas vezes a gente não se toca do quão prejudicial isso é para a natureza. Então, obviamente, a sociedade constrói uma relação com a natureza. Mas não imagine que é uma relação afetiva em que um ser humano conversa com a planta. Não, não é isso. Dessa vez, diferente do que um ser humano interage com outro ser humano, ou seja, mais uma vez a interação do ser humano. Só que dessa vez, o ser humano interage com a natureza. Só que não é de forma amigável. É de forma que a natureza serve de fonte para recursos, serve de fonte de recursos para construções. E aí as técnicas também precisam de recursos, o trabalho e as ferramentas. Tudo isso é necessário recursos. E os recursos vêm da onde? Da natureza, mais uma vez. E isso é prejudicial, tanto desde o passado, como nas diferentes técnicas do dia a dia. A sociedade, à medida que ela precisa de mais recursos, ela vai desenvolvendo diferentes técnicas no dia a dia.
Ou seja, por exemplo, quando a gente estabelece uma relação do homem do campo. Hoje em dia, com a agricultura mais mecanizada e a criação do gado mecanizada também, a gente vê grandes maquinários, uso de agrotóxicos, fertilizantes, sementes que têm o seu DNA modificado e além de outras tecnologias que a gente vê presente no campo. Assim como as cidades, as grandes indústrias, que se vê cada vez mais retirando recursos, como minérios para a fabricação na indústria automobilística de carros e por aí vai, dentre outros exemplos que a gente também pode citar. Então, essas técnicas do dia a dia, seja para você que é um mero morador da cidade, seja você que é um mero morador do campo, ou que você já quer, por exemplo, um dono de uma empresa, vocês vão se encontrar em diferentes situações no dia a dia, mas que, obviamente, toda pessoa praticamente hoje tem a necessidade de trabalhar para suprir a sua demanda. E às vezes, como eu falei inicialmente, seja em coletivo ou individual, seja um trabalho em equipe ou um trabalho individual, você vai precisar suprir a sua demanda, a sua necessidade, a partir das atividades humanas que o próprio ser humano desenvolveu ao longo do tempo. Então, o espaço geográfico é onde existe essa variedade de fatores. O espaço geográfico, que é todo o espaço que é principalmente analisado e estudado pela geografia, como métodos de ensino, aprendizado, estudo e análise, por exemplo, além de várias outras maneiras que a gente pode compreender esse espaço, que além do mais é onde existe a interação do ser humano, com toda essa área, seja de forma direta ou indireta, seja de forma coletiva ou individual. Então eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tenham entendido alguma parte da explicação, eu recomendo que coloquem nos comentários, que eu vou estar à disposição de vocês também nos comentários para responder vocês livremente. E outra coisa que é fundamental que vocês entendam: as diferenças técnicas do dia a dia não é algo que é exclusivo da área urbana. A área rural ou a natureza, de modo geral, né, que a gente associa mais como um estereótipo, a zona rural com a natureza. A natureza agora, ela tem uma interação direta com você, uma interação indireta com você, porque muitas vezes você pensa que você não tem nenhuma conexão natural, mas muitas vezes o ar que você está respirando vem da floresta, vem das plantas, e você também interage com animais que tem na sua cidade, que partiram de outro lugar fora do interior, e que obviamente você tem uma interação com todo o espaço geográfico, seja desses conceitos naturais, seja por onde você passa no meio do trânsito, no meio das calçadas, das ruas, interagindo com outras pessoas, interagindo com os animais, as plantas, ou seja, tudo existe uma interação. Nunca pense que você não interage com nada. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem um comentário parabenizando o meu trabalho e um forte abraço para vocês. Até a próxima.